Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da série Step no Empreendedorismo Lives. Agora nós estamos já na segunda temporada. Vou mandar um direct para as pessoas. Se vocês também puderem mandar, eu agradeço. Enquanto eu espero o pessoal ir entrando. Boa tarde, quem for entrando. Vamos aguardar uns minutos. Enquanto eu estou convidando as pessoas. Eu vou colocando um nome. O nome da live. Boa tarde, pessoal. Vamos chamando o pessoal enquanto eu coloco aqui o nome da live. Vou esperar mais uns minutinhos do pessoal entrando. Opa! Boa tarde, pessoal. Agora fixei aqui o nome da live. Eu já vou falar um pouquinho com vocês. Boa tarde, pessoal, quem entrou agora, quem tá aqui. É um prazer revê-los para mais uma live da série Step do Empreendedorismo. Já estamos na temporada 2 de 2021. E eu vou contar um pouquinho, para quem não conhece, né? As lives Step do Empreendedorismo começaram justamente nesse período de distanciamento social para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor com seus clientes. E daí, ano passado, eu acabei trazendo vários especialistas para justamente trabalharem um pouquinho melhor seus negócios, né, no mundo online. Isso foi em abril do ano passado. Em maio, começamos a fazer o Step do Empreendedorismo Social, que é uma ação que eu faço de promover projetos, ações, ONGs, né, sociais, que são encabeçadas por pequenos e médios empreendedores. Então eu vejo que, assim, além de eles batalharem para o dia a dia como empreendedor, ainda estão batalhando para um bem de várias pessoas. Então é uma forma de prestigiar esses empreendedores. Toda primeira sexta-feira do mês eu divulgo nas minhas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, essas ações. E daí, desse modo, a gente consegue prestigiar um pouco e pedir a divulgação desses projetos para os nossos contatos, né? Também, assim, eu fui procurando ao longo do ano especialistas que tivessem como agregar as informações ao que hoje eu faço, né? O que a minha empresa faz hoje, que é a THJ Plus, que a gente acaba trabalhando tanto em vendas, quanto RH, quanto a parte de planejamento estratégico, toda a parte de estruturação de empresa, a mentoria ao empresário, principalmente o solitário, né? E também a adequação LGPD. Então a gente acaba fazendo todo esse trabalho e eu tenho buscado sempre especialistas que possam nos auxiliar para estar trazendo mais informações para os clientes. Uma outra coisa legal, gente, que assim vale a pena, se você tiver algum título, algum tema, algum assunto que você quer discutir, que você quer que traga, me dá um toque, vale a pena, me manda um direct, que daí eu vou procurar um especialista para a gente poder conversar, tá bom? Bom, primeiro, agradeço mais uma vez todos que estão aqui. É um prazer encontrar com vocês. E eu vou chamar o André. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o André. Enquanto eu chamo ele, eu vou falar um pouquinho dele. Acho que eu mandei. O convidado de hoje, ele tem um vasto currículo, mas eu vou dar uma simplificada aqui, tá? Ele é mentor, palestrante internacional em agilidade humana organizacional, foi executivo de C-Level, né, na área financeira, tecnologia, educacional, de consultoria, de turismo, de eventos, inclusive foi CEO da SP Tours e hoje também é sócio do Instituto Êxito, né, André? Boa tarde, bem-vindo, André. Tá escutando?
Estou escutando, Reni, perfeito. Como é que tá o meu áudio? Tá ótimo, graças a Deus. Hoje eu tô Excelente. conseguindo falar bem com a pessoa, porque já teve vezes que a pessoa não me escutava, eu não escutava, mas deu tudo certo no final. No final dá certo. No final a gente, olha só, já estou dando spoiler, hein? Nem entramos no assunto, mas já vamos com spoiler. No final a gente se inspeciona e se adapta. Então, Com vamos junto, certeza. Reni. Muito obrigado pelo convite. Claro, hora que eu falei, poxa, tem um convite aí para ajudar os empreendedores. E aí, quando eu olho o trabalho que eu venho fazendo, por exemplo, no Instituto Êxito, que é um instituto filantrópico para fomentar o Sim, empreendedorismo no Brasil, para ajudar pequenos empreendedores. Você até colocou ali no material que a gente conversou, os empreendedores, às vezes tem uma equipe, né? O empreendedor solitário, que precisa se transformar no empreendedor solidário. Então, para mim é causa mesmo, Reni. Então, para mim é uma gratidão estar aqui e falar de agilidade para os empreendedores, para a tua audiência, para quem for olhar aqui a nossa live posteriormente, para os materiais que ficam gravados. Então, sou muito feliz de cumprir o meu propósito e estar aqui com você para esse bate-papo gostoso aí e também provocando aqui quem entrou, né? O Felipe entrou, o Vitor também. É um bate-papo rápido aqui de agilidade sobre empreendedorismo. A gente vai falar várias coisas legais, não vou dar tanto spoiler assim. E é legal vocês colocarem perguntas, porque vão complementando esse nosso bate-papo aqui entre eu e a Reni. Fica mais dinâmico. Aliás, o mundo cada vez está mais dinâmico, portanto, a gente também quer uma live aqui bem dinâmica. com certeza, André. Até você me lembrou, eu acabei não falando, gente. Depois das lives, sempre eu peço para o convidado fazer um arquivo, porque eu coloco as lives lá no canal do Telegram e o arquivo também. Então fica lá. E o André colocou várias provocações muito legais. Então, gente, depois que terminar a live, entra lá na minha bio, clica lá no grupo lá do Telegram, entra no grupo, entra lá no canal, que amanhã vai estar tanto essa live regravada, quanto o arquivo também para vocês poderem pensar um pouquinho depois da live, né? O que eu sempre falo, né? O André também é mentor, então a gente também tem esse costume, né? Não dá para simplesmente você sair da live, acabou, fecha e não tem mais o que pensar. Não, vamos raciocinar, vamos pensar em cima disso, vamos trazer para o nosso negócio, fazer acontecer também. A gente tem que sempre sair de cada evento, de cada momento, com algum aprendizado. Senão não vale a pena você estar lá, né? Então, é por isso que Aliás, tem eu que ser. provoco as pessoas com esses arquivos para ter esse momento para a pessoa pensar mesmo depois e refletir. E o melhor, né? Melhorar o seu negócio. A intenção é que sempre Eu melhore o seu adorei, negócio. Reni. Eu adorei a ideia do arquivo. Não é tão costume, tá? Então já fica aqui os parabéns para a audiência da Reni, que tem feito um trabalho incrível. Quando eu olhei esse arquivo, falei, poxa, bacana que é um lições aprendidas e é uma provocação ágil a quem Exato. assistiu a live. Então eu complementei ali com uma série de perguntas. E tão importante quanto ter um método, ter uma ferramenta, um framework, um conhecimento, na verdade, um conhecimento novo, mais importante do que adquirir esse conhecimento é a gente colocar em prática, porque senão a gente esquece ele Sim, muito rápido. E não é só colocar em prática do modo, eu peguei aqui o que o André falou, eu vou sair fazendo. É oportuno, claro, o sair fazendo, mas é mais importante ainda a reflexão. Como que eu pego o que o André falou, o que o Reni discutiu, o que de repente aqui o Vitor complementou, e eu uso para este meu novo negócio, para este meu novo produto, para este meu novo serviço, ou neste contexto que mudou, né? Até porque as únicas duas certezas que até hoje, um pouquinho mais de 40 de idade, eu tenho certeza que a gente vai morrer, essa é líquido e certo, e que tudo muda o tempo todo. O resto sim. é uma jornada ágil, de muito É, prazer, de é. muita diversão, de muito desafio e de muito desenvolvimento. Então, vamos lá, Com Reni. certeza. Vamos lá. Então, fala aí para o pessoal aqui que é um empreendedor ágil. O que você fala, né? Tanto empreendedor ágil. O que é esse empreendedor ágil? Legal, vamos lá. Tem várias definições de empreendedorismo, de empreendedor. O que eu gosto muito é que, de forma muito prática, um empreendedor ele reúne um conjunto de recursos, seja ideias, projeto, dinheiro, pessoas. Então, eu vou chamar aqui de recursos para ajudar pessoas. Então, para resolver uma dor de uma pessoa ou para trazer um prazer para um grupo de pessoas, para facilitar a vida dos envolvidos.
E tudo isso, todo esse empreendimento, ele traz para mim, André, obrigatoriamente esses 4 pontos que eu comentei. Ele traz dinheiro, porque tem que ser algo sustentável no longo prazo, né? Financeiramente, receita menos despesa tem que ser positiva. Isso até nos institutos filantrópicos, porque senão não tem a perenidade. Precisa trazer um desafio, então as pessoas precisam ser desafiadas, o ser humano gosta de ser desafiado, obviamente tem a questão da zona de conforto e tal, mas a gente gosta de uma sarna para se coçar, a gente gosta de um problema para resolver. Precisa trazer diversão, então a jornada empreendedora precisa ser divertida. Ela precisa ter um quê de alegria, senão é um fardo carregar. Por mais que resolva, que ganhe dinheiro e por aí vai, não é saudável do ponto de vista emocional e mental também. Então, tem que trazer esses 4 Cs, que é o desafio, a diversão, o desenvolvimento pessoal e da comunidade ali que você engajou e dinheiro. Então, isso para mim é a definição de empreendedorismo. E o que é o empreendedor ágil? Aí, indo para a definição de agilidade, é o conceito, né, a capacidade de estar no estado de ágil, que é um estado onde você tem leveza, onde você tem fluidez, onde você tem você está muito relacionado à habilidade do corpo, né? Inicialmente, a palavra agilidade. Então, o corpo sendo ágil para desempenhar alguma coisa. E aí eu complemento com a questão da adaptabilidade. No mundo moderno, no mundo atual, tanto nós, pessoas, quanto empresários, empreendedores, quanto organizações, a gente precisa ter uma alta capacidade do quê? De adaptabilidade. E aí eu trago lá atrás da reflexão, não, da teoria da evolução do Charles Darwin, em 1800 já foi quase 200 anos desse negócio aí. Sei lá, 1870, acho que 69, enfim. Não são mais as pessoas, na época, né, estudando ali os seres e a evolução das espécies, não é quem mais tem dinheiro, quem tem mais... E aí eu já trago para a reflexão atual. Não é quem mais tem dinheiro, quem tem mais pessoas na equipe, quem tem mais produto, que vai sobreviver e até que vai prosperar nesse novo mundo. É quem melhor se adaptar. É quem tiver uma maior capacidade de adaptação. E aí, obviamente, então, o empreendedor ágil é aquele que consegue uma alta capacidade de se desenvolver, de se adaptar. Basicamente fazendo o que o camaleão faz. Ele inspeciona o contexto dele e ele adapta. Essa é a regrinha do jogo, então, assim. Se tiver que ir embora aqui na live, ó, inspecione e adapta. Né? São as duas palavrinhas de ordem aqui do nosso bate-papo. Inspeciona e adapta. Beleza. E qual que é essa diferença? Vamos situar o pessoal, né? Qual a diferença entre metodologia ágil e ferramenta ágil? Porque muita gente fala que um é bacana. Legal te deixar isso, né, bem explicado também. Aí, olha só o que a gente começa a enfrentar. Poxa, gostei desse negócio de agilidade, quero comprar. Gostei de ser ágil, eu quero comprar. Quando vai para o mercado, aí tem de tudo. Por quê? Porque tem o coach ágil, aí tem a metodologia, tem a cultura ágil, tem o mindset ágil, tem a ferramenta, tem o framework. E aí vira uma baderna. Então, para ajudar o empreendedor ágil, basicamente, aqui eu vou estender só um pouquinho, a gente já entra nas diferenças entre eles aqui que você perguntou. Por exemplo, se eu preciso de um mindset, o que eu estou falando? A mentalidade. Eu preciso de uma mentalidade, eu empreendedor e eu equipe, porque muitas vezes o empreendedor, ele emprega, às vezes, os parentes, os familiares, ou até amigos no próprio negócio. Às vezes, muitos negócios começam dessa forma. Então, os envolvidos precisam ter esta mentalidade de adaptação para que eles tenham maior segurança na jornada. Eu preciso ter uma cultura. O que é a cultura ágil? Eu brinco, né? Em organizações grandes é o que as pessoas praticam quando os donos, os founders, os executivos vão embora. É o que perpetua ali. Então, por exemplo, para o empreendedor ágil, na cultura ágil, ele é legal que ele trabalhe muito, por exemplo, a colaboração. É um grande pilar fundamental de uma cultura ágil. Então, esse valor é importante estar presente em todos. E todo santo dia as pessoas disseminarem tal cultura. Né? Cultura muitas vezes traz valores aspiracionais. Queremos cada vez mais colaborar.
Então, por exemplo, transparência, outro valor. Queremos cada vez mais ser transparentes. Comunicação, queremos cada vez mais comunicar melhor. Então, em geral, na cultura, os valores são aspiracionais. Legal. Aí tem frameworks. Que negócio é esse, André? Basicamente, muito simples, é um esqueleto, é uma caixa, é um arcabouço, tá? Minimamente desenhado, cientificamente estudado, projetado. Então, quando a gente fala de metodologias ágeis, existem alguns frameworks no mercado. Por exemplo, o Scrum. O Scrum, ele é um framework, ele é uma caixinha onde você tem que pôr um recheio. Ele dita muito o que fazer, mas não necessariamente no detalhe o como fazer, com todos os pontos e vírgulas, tá? Aí, por exemplo, tem metodologias. As metodologias são muito mais detalhadas. Então, por exemplo, em gestão de projetos tinha lá a metodologia do PMI, o PMBOK, por exemplo. Então, já é um livro grosso, mais denso, com muito mais material para você saber o que fazer e o como fazer. E aí a gente tem as ferramentas. As ferramentas nada mais são do que a parte prática, né? A implantação do que e do como fazer. Então, por exemplo, quando a gente fala eu esqueci de falar, né? O Lean, por exemplo, que você perguntou, é uma metodologia. É uma metodologia de eficiência trazida pela Toyota, né? A Toyota lá buscando um contexto mais de crise, buscando ali maior eficiência, ela falou, poxa, eu não posso nem ter estoque de mais, nem estoque de menos. Preciso controlar muito bem isso. E aí, obviamente, é uma questão de resultado financeiro também, preciso eliminar o desperdício de tudo. Mas não é que desperdício. Aí os caras começaram a eliminar tudo. Mão de obra desperdiçada, matéria-prima, tempo, atividades. O que era supérfluo, que não fazia sentido, vamos eliminar. Então, aí sim, uma metodologia. E o Kanban, por exemplo, é uma ferramenta. Então, o Kanban é uma ferramenta que eu adoro, eu uso até em casa, por exemplo, eu tenho o meu Kanban pessoal. Então, olha só, as dicas que a gente vai dar aqui não é nem só para o empreendedor. Não é. É para pessoa física. É para pessoa física. Somos para nós. Eu, o Reni, o Bill, o Douglas acabou de entrar aqui, o Kleber que entrou também aqui, o Klebão. Então, o que acontece? As ferramentas, esses insights, aplica também na vida pessoal, tá? Na vida familiar, nos relacionamentos, está aplicado a tudo. O Kanban, por exemplo, ele surgiu também muito próximo do Lean, ali na Toyota. Então, na fábrica precisava de um maior controle do fluxo produtivo. E aí, o que é? Basicamente um quadro visual com colunas, você define as colunas, e com post-its, ou de alguma outra forma, mas visualmente você vai movendo as coisas da esquerda para a direita. Mais ou menos, a primeira coluna é o que a gente vai fazer, a coluna do meio é o que a gente está fazendo, a terceira coluna é o que já foi feito. Dá para rechear com outras colunas, uma coluna de dependência, quando tem bloqueio, dá para uma outra coluna de, sei lá, de arquitetura, quando é software, por exemplo. Enfim, dá para adaptar, né? Então, isso que é bacana. Então, minimamente, o Kanban, ele fala lá o como fazer e você pode adaptar para melhor prática. Respondido, Reni? Eu quis fazer um pequeno histórico ali para contextualizar. O que você vai fazer? Então, se eu te falasse de os três principais, né? Scrum, Kanban e Lean, você diria que o Kanban é uma ferramenta, o Lean é uma metodologia. E aí o Lean é uma metodologia e o Scrum um framework. Um framework. Tá, então exato. É assim, é o Scrum, o Lean e o Kanban. Exato. Então, o que é bacana? Certo? Por exemplo, vou falar, por exemplo, do Scrum, por exemplo, que tem sido altamente adotado. André, eu preciso, sei lá, a doutora Mônica aqui acabou de entrar. Tem um consultório. Legal, seja bem-vindo. A Rosana também entrou. Que legal, bacana. Olha os empreendedores aqui. E a Rosana é uma mega empreendedora no setor da psicologia. Psicodrama, enfim. Rô, beijão pra ti. Saudades. O que acontece? Tanto a Rô quanto a doutora Mônica. Eu quero implantar o Scrum. Eu gostei aí. Alguém me convenceu que eu tenho que ter o Scrum aqui no meu consultório. Tá bom, bacana. Em geral, primeira ressalva. Em geral, quando a gente não tem muita incerteza, quando é um jogo mais ganho, metodologias mais tradicionais funcionam super bem, tá?
Não precisa ir para modelos ágeis. Pode até ir, mas não precisa, não é obrigatório. Agora, quanto maior o grau de incerteza, poxa, eu quero desenvolver um produto aqui. Então, por exemplo, a Rosana vai empreender no mundo do marketing digital, vai fazer um produto. Não é o core business dela. Então, ela fala, pô, eu vou fazer esse projeto usando o Scrum. Legal. O que ela vai fazer? Ela vai olhar o Scrum, aí vem lá um framework. Ah, tem que se reunir de tanto em tanto tempo, tem essas cerimônias, tem esses atores, tem lá um produto que é o que eu quero fazer, tem os atores, e tudo bem. Ela vai definir lá e vai começar a executar, tem ciclos, ela vai definir o ciclo. Por exemplo, os ciclos não é definido cravado, são 2 semanas ou são 4 semanas. Quem vai dar o sabor do recheio é a Rosana. Para quê? Para a realidade dela. Então, para as empresas, para os empresários, para os empreendedores, o recheio é muito do sabor, do contexto, da necessidade daquele empreendimento, daquele projeto, daquele desafio. Então, o Scrum, ele é o esqueletão e a gente começa a rechear como se fosse uma metodologia mais própria, como se fosse um sabor ágil mais próprio. Que legal, que legal. Acho que deu para dar pelo menos contextualizar o pessoal entender um pouquinho mais. E aquela pergunta básica, né? Que você já até começou a dar o spoiler antes, né? Só as empresas grandes podem usar as metodologias ágeis? O eu, empresa, também pode? Como que funciona isso? Porque normalmente se escuta para grandes empresas, você vê aqueles seminários para grandes empresas, multinacionais, é normal você usar, né? Quem trabalhou em multinacional, usava no dia a dia isso. Era normal usar isso, né? Talvez não com esses nomes todos, mas já usava, vamos ser sinceros, né? O Kanban, sim, o Kanban sempre foi usado, principalmente quem está em chão de fábrica, é muito normal. O Scrum era usado, mas ninguém falava esse nome. Esse Scrum veio de um tempo para cá, não era tão antigo, né? E o Lean também. Mas assim, e aquele pequeno empresário? Às vezes é um eu empresário, às vezes é um profissional liberal, às vezes é um empresário que tem poucos funcionários. Esse daí, como que ele também usa? Como que funciona, André? Ele pode e ele deve usar. E aí fica, obviamente, uma ressalva, né? Você comentou, o Kanban dá para usar, foi muito usado na linha de produção. Sim, porque historicamente, eu vou brincar, a gente saiu de um modelo do século passado, de um modelo industrial, onde as organizações e as pessoas eram máquinas, ou o funcionamento, o comportamento era como máquina. Uma engrenagem milimetricamente ajustada. Se eu tenho que produzir uma pecinha, eu vou passar para a Reni, isso daí já estava muito bem azeitado. Então, uma engrenagem funcionando ali em perfeita sintonia. Agora, óbvio, as indústrias continuam, mas existe um mercado enorme de prestação de serviços, por exemplo. O comércio mudou radicalmente, porque agora tem online, offline, as exigências, o mundo como um todo mudou. É um mundo onde o cliente é mais exigente, ele é mais empoderado, ele tem mais informações. Deu problema ele numa operadora, ele corre para a Anatel, por exemplo. Então, é um mundo muito mais complexo. Se é um mundo mais complexo, tem aí até os acrônimos, VUCA, agora é um mundo BANI, por aí vai. Neste mundo volátil, incerto, louco, é recomendado a adoção em algum nível de metodologias ágeis, ou de ser ágil. Então, a provocação que eu sempre brinco da comunidade dos protagonistas ágeis é justamente essa. É entender um conjunto de ferramentas. Aqui, ferramentas não a ferramenta Kanban, mas eu estou intitulando ferramenta esse arsenal, tá? Essa bolsa. Eu tenho framework, eu tenho ferramenta, eu tenho Scrum, eu tenho Kanban, eu tenho Lean, eu tenho Design Sprint, eu tenho uma série de coisas. Eu tenho, por exemplo, para planejamento, eu posso ter Balance Scorecard, eu posso ter OKR, tudo bem. Eu tenho um arsenal aqui surreal para eu poder fazer um negócio de sucesso, um empreendimento de sucesso. Qual que é a grande sacada do protagonista ágil? É selecionar. Selecionar a melhor ferramenta para aquele contexto e adaptar. Então lembra que eu sempre vou bater nessa tecla, inspeciona e adapta. Inspeciona o que o mercado tem de metodologia, de consultores, de agilistas, de mentores, do que for. Poxa, isso se você não souber. Mas mesmo que... E tem um monte de curso gratuito na internet.
Poxa, eu fiz um curso de Kanban, gostei, vou implantar. Legal, você já tem um conceito, inspecionou, modelou, agora adapta para a tua realidade. Então, o Kanban, por mais simples que seja, são 3 colunas, são 2. Talvez para você, na vida pessoal, seja 2. Talvez para a pessoa que está empreendendo ali, a gente gravou um curso bem bacana no Êxito, chamava Empreendedorismo de Sobrevivência, que era justamente para quem perdeu o emprego, o camarada vai, puxa, eu vou aprender a fazer hot dog e vou vender na comunidade, por exemplo. Bombou esse curso, por quê? A gente explicou mesmo como tinha o hard skill, que era como fazer o produto, óbvio, hot dog, mas como atender, como fazer gestão, como implantar isso de um ponto de vista mais ágil. Então, inspeciona e adapta. Adapta para quê, André? Para a tua realidade. Então, o eu empreendedor, que eu adoro essa tua palavra, Reni, ele pode? Pode não, ele deve. Agora, olha só, o que acontece? O eu empreendedor não faz tanto sentido ele adotar 100% de um Scrum. Porque senão eu vou brincar com os chapéus aqui, ele troca, agora eu sou o Product Owner, que é o gerente do produto. Ah, agora eu sou o Scrum Master, aí ele troca de chapéu. Ah, agora eu sou a equipe de desenvolvimento que vai desenvolver o produto ou serviço a ser empreendido. Aí eu troco aqui. Então, não fica tão pleno, óbvio, não fica tão charmoso, vamos dizer assim. Mas os conceitos dá. Dá para implantar. Por exemplo, a periodicidade, trabalhar por ciclos. Desculpa o francês aqui, mas para mim é um tesão esse negócio, porque você faz um ciclo, imagina, vai, 2 semanas. 2 semanas depois, você faz uma mini retrospectiva, que é o quê? É olhar para trás e falar, poxa, foi bacana, não foi? O que eu posso melhorar? E você inspeciona o produto. O que eu produzi nessas 2 semanas? Ah, legal, eu falei que eu ia empreender no ramo de hot dog, o exemplo aqui. Poxa, então eu já comprei o carrinho, eu já montei lá os ingredientes, eu já testei, já vendi para... Desculpa, vendi não. Já ofereci gratuitamente para umas 5 pessoas, para elas me falarem, darem um feedback, né? Em cultura ágil a gente trabalha muito feedback, por exemplo. Então, eles já me deram feedback para eu poder entender o que eu preciso ajustar nesse meu produto antes de sair vendendo. Poxa, show de bola. Então, dá sim para aplicar frameworks, metodologias, mas agora mais importante do que esses na maleta de ferramenta, para mim, é o quê? É a cultura e o mindset e a mentalidade ágil. Esses daí, o empreendedor único, né? O eu empreendedor, e isso ele pode fazer. E aí, obviamente, a gente fala, né? André, o que é esse mindset fixo versus mindset de crescimento, essa cultura ágil? De forma muito rápida, né? A gente fala de desenvolvimento incremental. Então, vai incrementando. Ah, eu quero montar um negócio. Tá bom, vai ser hot dog, lanche, A, B, C, D. Não faz tudo de uma vez. Põe na rua o primeiro produto. Depois você incrementa o seu portfólio de produtos, né? Dois outros pilares que eu já falei, comunicação e colaboração. E olha só como começa a extrapolar o eu empreendedor. É comunicar e colaborar com o cliente, muito, com o fornecedor. Poxa, você vai comprar o produto de quem? Ah, vou comprar, sei lá, os insumos lá de uma grande rede atacadista. Será que tem alguém local que te entrega essa mercadoria, te facilita a parte de logística e você ganha tempo para focar na produção ou na evolução dos seus produtos? Legal. Então, envolve a cadeia toda. Também. Você tem que pensar como backup também. Às vezes, aquele grande não consegue te atender naquele período, você tem que ter um backup. Né? Isso eu sempre falo. No plano ágil, você tem que ter 2 elementos num planejamento ágil. Você tem que ter o lado do risco, e aí você está 100% coberto de razão. A pergunta o que acontece se faltar o hot dog, a salsicha? E muitos empreendedores, obviamente, não estou falando que precisa fazer uma gestão de riscos, por exemplo, como a gente, eu na São Paulo Turismo entrei como diretor de compliance fazendo gestão de riscos. Putz, mas lá tem equipe, tem dinheiro, é um outro contexto. Quer dizer, não tinha tanto dinheiro, mas tem recursos, né? Dá para... Recurso humano, pelo menos. Agora, pelo menos humano tinha. O eu empreendedor, poxa, minimamente, a pergunta que ele tem que fazer é assim, desculpa o francês de novo, se der merda aqui, para onde eu corro? Então, assim, faltou pão, para onde eu vou correr? Ele tem que pensar nisso, porque talvez um dia falte pão. Então, é o lado do risco.
Talvez um dia falte alguma coisa, talvez um dia o fornecedor esteja fechado. Legal. Então, não põe todos os ovos na mesma cesta, do ponto de vista logístico. E do ponto de vista da oportunidade. O que eu posso melhorar, o que eu posso agregar do meu serviço, eu posso deixar esse espaço de criatividade no meu plano, esse espaço de inovação. Então, quando a gente fala sempre de gestão de risco, tem o lado do risco, propriamente dito, mas tem o lado da oportunidade, que muita gente esquece. Bom, transparência, a gente comentou, transparência, aumentar a produtividade também faz parte de uma cultura ágil. Então, essa é a pergunta. Eu quero fazer mais com menos. Para quê? Para fazer mais produtos, para impactar mais pessoas. E melhorar a qualidade do produto. Então, claro, não dá para pôr na rua, principalmente no ramo alimentício, um produto ruim, mas um produto minimamente apresentável, legal, depois você vai aprimorando a qualidade dele. Avaliar a satisfação, feedback eu comentei. E um que eu adoro é ser humano. Em uma cultura ágil, nós somos humanos. E o que acontece com os humanos? Erram, eles são vulneráveis, a questão da vulnerabilidade. Tem hora que a gente não dá conta. E tá tudo bem. Desde que a gente tenha essa consciência, a inspeção e depois a adaptação. Poxa, para o próximo desafio, não estou conseguindo produzir 100 hot dogs por dia. Legal, inspecionei, aconteceu um erro, uma falha, uma oportunidade de melhoria, vou melhorar. Como? Aí, obviamente, é alguma estratégia. Chama um parente, contrata alguém, faz os pedidos por antecipação, enfim. Tem algumas estratégias aí que dá para adotar. Então, a cultura ágil e o mindset ágil são fundamentais, independente da metodologia, independente do framework, independente da ferramenta. E como que você usa, vamos lá, a mentalidade ágil, né, mindset, é você poder pensar nesse modo, né? Então, vamos falar, vou ter a visão do todo, o que eu posso fazer, se der algum problema, se alguma coisa não funcionar, ou como posso incrementar, né? O que você falou. E daí, como você usa esse, primeiro, né? Você tem que ter essa visão. Segundo, como você usa essa visão para fazer a cultura acontecer dentro da tua empresa? Essa é a pergunta que muita gente me faz, né? Legal, Beleza, legal. eu entendi o conceito, show, mas como que eu incorporo isso? Porque a cultura é a hora que se incorpora, né? Bonito tá lá o conceito. Agora, incorporar para o teu dia a dia, na tua correria, em todos os desafios que você tem junto, como você incorpora isso? Qual que é a dica que você dá para isso? Dependendo do tamanho da empresa, pode ser uma empresa grande ou pequena. As grandes é um pouquinho mais fácil, vírgula, né? Porque tem mais pessoas, tem mais recurso, mas às vezes você tem uma dificuldade de fazer com que tenha um engajamento dessa cultura. A verdade é essa, né? As grandes são isso, nós passamos já por isso, nós sabemos disso. Mas, mesmo assim, mesmo uma empresa menor, né? Uma pessoa que tem, sei lá, 20 funcionários, 5 funcionários, 3, 50, né? Menor. Como que ela pega o que ela entendeu e colocar dentro da empresa para ela realmente acontecer, para realmente a empresa andar desse jeito? Qual que é a dica que você dá? Legal. Bom, Primeiro, deixa eu agradecer aí a entrada de um monte de gente que entrou, gente. Obrigada pela presença. Não vou falar nem o nome de todo mundo, porque eu posso esquecer de alguém. Então, eu prefiro agradecer todo mundo que está entrando, gente. Obrigada pela presença. Agora responde, né? Eu não tinha essa noção, Reni, mas eu passei aqui o dedo, o touch aqui, entrou muita gente. Legal. Vou provocar aqui. Clica no coraçãozinho para o Instagram de forma orgânica, né? Porque esse é um trabalho voluntário nosso, meu, da Reni. Então, de forma orgânica, chama mais pessoas, clica no aviãozinho, manda para uns 3 amigos e vamos fazer bagunça ágil aqui junto com a Reni. Bom, o primeiro spoiler, acho que a primeira dica, acho que eu já dei. Eu falei muito do valor ser aspiracional, né? De aspirar. O que acontece? Muitas vezes, eu falo de empresas pequenas e empresas grandes. E citando até uma passagem na São Paulo Turismo, que foi coincidência. No mesmo momento que eu entrei, a gente estava revendo missão, visão, propósito e valores. Poxa, e aí, lá tinha um valor chamado transparência. Aí, por isso que a tua vírgula que você falou foi bacana. Empresas grandes, vírgula. A hora que a maioria dos colaboradores olhava, de verdade, não tinha transparência. Dava risada. Por quê? Porque não havia de novo, transparência é subjetivo, né?
mas precisa ter um direcionamento mínimo, um regramento mínimo para falar o que é transparência, né? Porque transparência para mim é uma coisa, para a Reni é outra. Agora, no nosso trabalho conjunto, o que é transparência? É avisar que vai faltar? Legal, isso é ser transparente. É avisar que deu problema? Isso é ser transparente. Então, é um conjuntinho mínimo ali dos porquê sims e porquê não de ser transparente. E aí, o que acontece? Como que eu, junto com os executivos ali da companhia, a gente começou a falar, poxa, a gente precisa engajar essas quase 500 pessoas nesse conjunto aqui de valores. E a melhor forma, pelo menos que eu conheço, a mais simples, é pelo exemplo. Não tem. E aí eu falo até pro pai e pro filho. Poxa, eu acho que eu mais acerto do que erro com o Bernardo, mas às vezes eu erro e tudo bem. Aí eu viro um mau exemplo, né? O Du aqui também tem filha. O Guilherme hoje está fazendo aniversário. Então daqui a pouco a gente vai sair para comemorar 6 anos. Então, por exemplo, o meu papel como pai, o da Amanda, minha esposa, como mãe, é dar o melhor exemplo. Então, já parte daí, é dar o exemplo. Então, os executivos, na verdade não é os executivos, é toda a companhia, todos os envolvidos, e nesse exemplo que você falou de uma pequena empresa com 20 pessoas, não tem segredo. Todos precisam ser o exemplo, todos precisam dar o exemplo. E aí, como é cultura, por isso que eu falo, é aspiracional. E isso foi difícil de colocar na cabeça da turma, por quê? A hora que olhavam, transparência. Isso aí não, aqui imagina a empresa é transparente. Que isso, nem a pau. Tinha um quê de razão. Mas aí quando você mudava a ótica, e aí eu explicava muito, falava assim, olha, a gente não está falando que nós somos 100% transparente. A gente está reconhecendo, olha só, a gente está reconhecendo que não somos tanto quanto gostaríamos. A gente precisa melhorar lá. A ficha começava a cair. E, de novo, trabalho de formiguinha. Você conversava isso com uma pessoa, com duas, fazia reunião de portas abertas com a presidência, fazia uma vez por mês, duas, mandava e-mail, mandava nos jornais, no mural. Você começa a reforçar essa cultura. Queremos ser, queremos ser, queremos ser, queremos transparência, e você começa a viver transparência, 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 e você começa a dar o exemplo. Sou transparente, olha, tá vendo que a gente comentou, olha, a empresa está passando por isso, eu estou aqui comunicando isso sendo transparente. Eu podia não contar agora, podia não envolver vocês. E aí são as ações, os exemplos que vão solidificando a cultura. Então, essa é uma forma mais ágil de você implantar uma cultura nas empresas. Seja a cultura qual for. Tem empresa que a cultura está lá, todos pelo cliente. Então, valorização máxima do cliente. Tá tudo bem. É uma empresa centrada no cliente. Então, os valores precisam estar relacionados ao cliente. E aí, as ações também. Então, 2 caminhos, Reni, 2 dicas aí para quem trabalha com cultura, com transformação organizacional, empresarial. Valores são aspiracionais, então queremos mais, reconhecemos, somos frágeis e queremos mais, e dá o exemplo. E um ponto importante é, quem extrapolar, de fato, precisa ter alguma correção. Não estou falando que tem que demitir logo de cara, dispor para o concorrente, dispor aí a pessoa na praça, mas precisa ter alguma atitude, porque senão acontece o efeito contrário. As pessoas entendem que a empresa é conivente com alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, assédio sexual. Somos contra o assédio sexual. Ótimo. E aí acontece um caso de assédio sexual e ninguém investiga, ninguém comenta, todo mundo abafa. Não é o melhor recado para uma cultura ágil, para uma cultura de transparência, para uma cultura contra, né, esse tipo de abuso. E aí, óbvio, tudo bem, pode ser que foi um mal entendido lá, sei lá, um assédio moral, né? Um assédio moral, às vezes, pode ter algum mal entendimento e tá tudo bem. Mas precisa ser investigado, as pessoas precisam saber que está em avaliação. Lá nós passamos um caso que foi de assédio moral. Poxa, é um trabalho enorme, investigativo, dá trabalho, tudo. Mas as pessoas começam a falar, poxa, a empresa está investigando, de fato a empresa se importa com isso, né? Então é um recado bem bacana. Então essas 2 dicas, na verdade 3 agora, né? Então dar o exemplo através de valores que sejam aspiracionais e, obviamente, coibir ali algum ajuste de conduta que vá muito contra a cultura da companhia.
E daí, desse jeito, você acredita que dá os resultados seguros, né? Que você até comentou, né? Dos Eu empreendedores não ágeis. acredito, eu não só acredito, eu vi, eu experiencio e eu vejo isso nas pequenas, médias e grandes empresas. Toda vez que tem esses três componentes, acaba conseguindo ter o resultado que você quer, ter uma cultura mais ágil, as pessoas, eu falo que as pessoas ficam engajadas, né, nessa agilidade, vamos dizer, né? Sim, sim, porque pelo exemplo, você, quando a gente fala de uma cultura mais ágil, por exemplo, a gente fala, então, a empresa precisa ser mais colaboradora, as pessoas precisam colaborar mais, por exemplo. Se isso só fica no papel, na parede, não vai para frente. Isso precisa começar a ser o quê? Aspiracional. Olha, reconhecemos que não somos plenamente colaboradores uns dos outros. Primeiro ponto, reconhecer. Portanto, aspirar. Queremos mais. Você, Reni, pode colaborar mais? Puxa, isso bate no coração. Eu posso, eu quero, eu vou. Legal. Então, a primeira parte é essa parte da consciência. A segunda é do engajamento pelo exemplo. Olha, eu vi a Reni colaborando com uma outra pessoa. Pô, foi tão bacana. Aquele projeto deu certo por causa da colaboração da Reni com aquela outra pessoa. Aquele empreendimento deu certo porque houve colaboração entre os membros da equipe. E aí o exemplo vai contaminando positivamente. E, obviamente, se tiver algum ajuste aí de conduta necessário, corrige a rota e vão para frente. Sei lá, estou extrapolando, caricaturizando um colaborador que não quer colaborar com ninguém. Esse não tem jeito. Esse tem que dispor para o E mercado. você acredita ser top-down, ou seja, de cima para baixo, ou conseguem fazer esse tipo de conscientização de baixo para cima? Olha, eu tive uma oportunidade de trabalhar essa parte da cultura em 2003, por exemplo, em uma startup. Foi fantástico, fiquei 3 anos naquela startup e a gente estava muito revisitando os valores e, portanto, a cultura da empresa. Eu entrei tinha 20 pessoas, quando eu saí tinha 120, né? Então foi um crescimento e olha como é inspeção e adaptação. Os fundadores, portanto, mais top-down, né? Quem originou a empresa, tinha um pensamento, tinha uma cultura, tinha um conjunto de valores. Só que quando a empresa vai de 4 pessoas para 20, é outro contexto, são outros seres humanos, outras pessoas que estão lá atrás, outros valores, outra história, outro conjunto de experiências e até outros anseios. E depois, quando vai de 20 Uhum. para 120, é outro patamar também. Então, é É. obrigatório, Reni, esta revisão com alguma constância, tá? Da cultura da companhia. Lógico, não vai. Ah, entrou um colaborador novo, já estamos com 30, vamos para 31, vamos revisitar tudo. Não, porque Não, senão, né? senão a gente não entrega o que precisa entregar da empresa. Mas de tempos em tempos, precisa fazer esse ajuste, esse realinhamento. E aí, lá na época, eu quis dar esse contexto, porque lá na época a gente envolveu todos os colaboradores. Todos, 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 todos. Porque aí começa assim, vamos supor, e tem várias técnicas para fazer isso, várias metodologias, mas, por exemplo, queremos comunicar mais, queremos uma equipe que pode ser até feito com equipes. Queremos uma equipe que se comunique mais, que se comunique melhor. Aí você faz essa pergunta aberta, Reni, o que é comunicação para você? Aí você vai falar que é mandar e-mail, porque você tem um pensamento talvez mais tradicional de formalizar tudo. Ou um gato escaldado, não, porque eu trabalhei com clientes e os caras sacaneavam, eu formalizo tudo para mim comunicar é mandar e-mail. Tá bom. Tem uma outra pessoa, talvez um milênio, que fala, não, meu, para mim comunicar eu pego o zap e mando ali, acabou, áudio, vídeo, acabou, comuniquei. Tem gente que é o sinestésico. Não, comunicar é eu olhar aqui, eu tocar a Reni, poxa, eu dar um abraço nela, sentir o coração, né? Sentir um termômetro ali, poxa, se a pessoa tiver ruim, dá um jeito de confortá-la e tal. Poxa, isso é comunicar. Aí tem gente que vai para a comunicação visual, tem gente que comunicar precisa ser mais visual, tem a comunicação oral, tem a comunicação escrita. Nessa zona toda, precisa ter algum conjunto mínimo, congruente, acordado entre os entes, entre a equipe, do que quer comunicar, do que eles aspiram como comunicação. Se eles comunicarem melhor, e aí eles vão entender que um conjunto lá mínimo talvez a gente se falar a cada 3 dias. Tá tudo bem, pronto. Definiu lá alguma periodicidade máxima para a gente não ficar sem se falar. Portanto, ela está comunicando mais, ela está aportando mais esse valor ágil, consequentemente, ela vai ter resultados melhores.
Passou um ciclo, 2 ou 10, que seja, gente, se comunicar agora, a cada 3 dias ou no máximo 3 dias, não está funcionando. Tem que ser a cada 2 ou tem que ser todo dia. E aí, tanto que o Scrum faz isso, né? O Scrum tem lá daily meetings, né? Que são os encontros diários. É justamente para isso. É para tornar, na jornada de um dia, todo mundo se comunicar, falar o que vai fazer no dia, o que fez ontem, se tem algum obstáculo, e todo mundo se ajudar. Precisa comunicar a cada 1 hora? Não, não precisa, porque aí é demasiado, né? Mas fica esse ponto, essa balança, né? Então, é encontrar o ponto de equilíbrio. Entre um e o outro. Não, é Exato. super legal comentar isso. Uma coisa que às vezes eu comento quando eu vou ver sobre cultura organizacional nas empresas é justamente isso. Eu sempre falo que de tempos em tempos você tem que dar uma revisada, inclusive na sua missão, nos seus valores e na sua visão. Por quê? Vai mudar radicalmente? Não, não vai mudar radicalmente. Mas às vezes você precisa daquele pequeno ajuste para fazer sentido para aquele público que você está, tanto interno, principalmente o interno, quanto o externo, né? E tem gente que acha que colocou lá na parede, moldura e nunca mais tira, né? Não, gente, dá uma olhada. Até eu falo uma das coisas quando a pessoa vai fazer, quando as empresas vão fazer o planejamento estratégico do ano seguinte, né? Que espera que se faça no final do ano para o ano seguinte, mas algumas começam no começo do ano. Eu falo, dá uma olhadinha nisso. Começa por aí, seu planejamento. Porque às vezes você tá fazendo um planejamento de um jeito, mas a tua base lá tá de outra. E daí a cabecinha do seu público interno fala, meu, né? Tá um indo para o direito ou para a esquerda, né? Não dá. Então eu O sempre cenário falo já isso. Então, mudou nesse caso. O cenário já mudou. O cliente mudou, o regulador mudou, tudo mudou. Né? É igual esse ano, principalmente, né? Com tudo o que aconteceu no passado, muita coisa mudou, né? Então, ou você olha, né? Você tocou num ponto, Reni, que eu achei legal. Você falou do planejamento, né? Eu dei uma palestra, acho que faz uns 3 dias. 3, estamos na quarta, então isso, 2 dias. Sobre planejamento ágil. E eu fiz uma pergunta bem provocadora para a turma que eu vou fazer aqui para você, essa reflexão e reflexão aqui para a nossa audiência. Quando a gente fala de planejamento, a gente pensa lá que é basicamente um caminho com algumas estratégias que vai me levar do ponto A ao ponto B. Basicamente é isso. Eu quero aumentar meu faturamento em 20%. Tá bom, então eu estou faturando X, por exemplo, 10 mil reais por mês, e eu quero ir para 12 mil reais por mês em tanto tempo, e eu vou fazer isso, sei lá, me qualificando melhor, vendendo mais um produto, complementando, fazendo um infoproduto, como foi o caso da Rosana aqui, por exemplo, e por aí vai. Legal, então tem a estratégia. Aí eu perguntei para as pessoas ali no fórum, ali no workshop que a gente estava fazendo, se as pessoas abandonariam um plano. Falei, legal, você fez um plano? Então, as perguntas foram essas. Você planeja? Sim. Então, tem gente que faz planejamento estratégico, anual. Eu acho positivo, só que tem gente que faz e põe na gaveta. Você olha com frequência? Foi a segunda pergunta. Você ajusta o seu plano? Aí vai diminuindo, né, o público. Vai fazendo funilzinho. Exatamente. A pergunta é proposital no formato de funil mesmo. Você revisita? Revisito. Você ajusta? Aí tem uns que revisita, mas não ajusta, né? Então, sabe que está dando problema, não vai bater a meta, não vai alcançar o sonho, não vai alcançar o objetivo, mas não ajusta. Aí tem lá uma parcelinha que ajusta. Aí a última pergunta, eu falei assim, você vive, respira, não sei o quê, o seu plano diariamente, põe foco, põe energia? Putz, acho que uma pessoa respondeu que sim. Né? Porque a maioria do plano fica engavetado. E aí a pergunta que foi matadora, eu falei, você jogaria fora o seu plano? Você se desapegaria do seu plano? Pode ser planejamento estratégico, do seu balance scorecard, das suas metas, da sua estratégia, enfim. Obviamente a maioria responde não. E a provocação que eu trouxe é, será que você está apegado ao teu plano ou aos benefícios que o teu plano proporciona? Ou ao comodismo também, né? Porque, tá lá o plano, eu tenho que fazer, vamos lá. Essa é a sacada. É muito diferente, assim, para o empreendedor, isso é muito diferente, muito. Bom, para as pessoas, no aspecto pessoal também, né? Eu faço um plano, eu quero ter uma independência financeira em tanto tempo, eu desenho lá uma estratégia. A pergunta é, o mundo tem mudado muito rápido, cada vez mais rápido, e exigindo competências e habilidades cada vez mais diversas. Por isso que
nexialistas, agilistas, tem aí um apelo hoje, um sex appeal muito grande. Agora, você quer ter independência para quê? Ah, para ser mais feliz, para viajar, pouco importa. O plano é só o caminho até lá. Se apegue aos benefícios do plano, portanto, o que você vai conquistar com o plano. E aí, se precisar, isso é um exercício muito difícil, abandona o plano, não afunda com o barco, inspeciona, adapta e, se precisar, desapega, joga fora a porcaria do plano para construir um novo que te vai levar no benefício, no resultado que você quer. Isso é ser ágil. E aí, obviamente, é cultura. A maioria se apega ao plano porque, numa empresa, por exemplo, mandaram eu fazer isso, é o que eu vou fazer. Se der errado, eu ponho a culpa no outro e acabou. E aí, isso não é um mindset ágil, por força do óbvio. E tem empreendedor, né? Pondo culpa no outro, muito menos, né? Empreendedor. Muito menos. Muito legal essa tua colocação. Deixa eu primeiro só agradecer as pessoas que entraram, que entrou mais um monte de gente. Como eu falei, gente, eu não vou falar nome por nome para não ser desleal a ninguém. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Quero falar que a gente, depois, amanhã já vai estar tanto a gravação dessa live para quem está entrando agora, então vale a pena dar uma olhada. E também tem um arquivo super legal que tanto eu quanto o André, nós damos uma provocada em vocês. Vai estar lá no Telegram, né? No canal do Telegram. Acabou a live, entra lá na minha bio, clica lá no canal, já entra para esperar para amanhã, então vale a pena, porque a gente, como a gente falou, né? Tanto eu quanto ele, a mentor, a gente gosta de dar uma provocada para não parar aqui, né? Vocês continuarem sempre pensando no assunto, tá? Para as próximas lives, uma delas nós vamos falar de inovação, a próxima. Então, também deve vir umas provocações boas nos nossos negócios. Uma ou outra, a gente vai falar sobre formas de network. Na verdade, ele vai dar mais um depoimento. Ele mudou também os planos dele de 2020, né, para melhorar. Formas de empreender. E daí tem mais algumas aí que tá no forno que, quando ficar confirmado, eu posso falar melhor. Uma coisa legal. Oi. O que eu ia comentar, como agora as audiências aqui estão misturadas, e tem um pessoal que acho que acaba me seguindo, o pessoal que vai te seguindo também. Quem tiver alguma dúvida, manda um direct pra gente. A gente compartilha aí os canais do Telegram, tem algumas coisas no link lá da minha bio. Fiquem à vontade. E você comentou um ponto bem legal, Reni, para as próximas lives. A gente fez hoje. Eu tenho feito uma jornada ágil no Clubhouse. Eu falar, o André tá lá no Clubhouse, tá, gente? Quem tiver, vai lá atrás dele, pode ir atrás de mim, mas ele tá fazendo mais que eu, então vai atrás dele. Eu só fico na retaguarda dele. Isso que eu ia comentar. Eu fiz já deve estar na, sei lá, 15º dia, talvez, diariamente, às 7h31 da manhã, lá no Clubhouse, e acho que em breve já vai ser no Clubhouse, no Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai. A gente tem feito um grande tema, que é a agilidade, claro, um tema que eu sou apaixonado. E por quê? Mas porque pessoas ágeis com agilidade têm resultado. E aí, o que acontece? O Bezão chegou aqui, ó. Não quer dar um oi? Tá bom. Eu não posso te falar agora. Não, agora não. Ele tá pedindo ajuda na lição. Daqui a pouquinho eu corro lá. Bom, o que acontece? Falta pouquinho. As pessoas ágeis com agilidade têm resultado. Nisso foi o que eu sempre acreditei na carreira, no âmbito pessoal, nas empresas que eu tenho ajudado. E aí veio essa sacada do Telegram. Poxa, vamos trazer agilidade em um tema correlato. O tema de hoje foi comunidade. E aí, para os empreendedores, tá? Ou empreendedores, entre em alguma comunidade. Busque ajuda, não comunitária, mas uma ajuda de pertencimento, uma ajuda de comunidade que as pessoas ali genuinamente vão querer te ajudar. Eu não deve ter um dado estatístico no Brasil, mas sei lá, deve ter milhares de comunidades, que começa por órgãos oficiais, Sebrae, por exemplo, CNPq, tem bastante, mas passa por outros, né? Eu faço parte de uma, que é a Confraria dos Empreendedores, né? Hoje a gente está lá em 1.000 pessoas, mas, por exemplo, tem o trabalho que a Reni faz, que tem a comunidade da Reni. Tem a comunidade ágil, que o André tem lá dos protagonistas ágeis, lá no Clubhouse. Então, levanta a mão, seja humilde, peça ajuda e, principalmente numa comunidade, contribua. Por quê?
muitas vezes o teu ponto de vista para o outro é a pedra fundamental do sucesso dele. E vice-versa. Muitas vezes o sucesso de um lá, aplicado no teu negócio, inspecionado lá e adaptado aqui, é o que vai te levar para um outro patamar de negócios. Então, aqui já a gente está caminhando um pouquinho para os finalmente. Acho que essa é a dica, Reni. Esteja em uma comunidade. Mas antes de falar da dica para você, eu quero primeiro agradecer também a outras pessoas que foram entrando depois, que o último agradecimento, para o André também. Mas eu quero que você deixe essa última dica aí. Além dessa comunidade, qualquer uma, gente, escolha a comunidade que melhor se adapta, né? Não tem uma receita de bolo para todo mundo, entra nessa que vale a pena. Não. Cada um de nós está no momento, cada um de nós está no momento do nosso negócio, uma maturidade do negócio, então tem que ir se adaptando. Até o André foi uma brincadeira, né? Porque por acaso acabei vendo ele semana passada em um outro grupo, né? Ele falou, pô, você tá em todos os grupos? Não, gente, na verdade eu tô em vários grupos, mas como o André também, mas por quê? Porque a gente acaba tendo esse conhecimento, né? E a gente acaba conhecendo as pessoas e tudo mais, né? Tanto é que tem N pessoas em comum, né? Que a gente acaba conhecendo, não tem jeito. Mas vale a pena. O André tem razão. Comunidade, grupos, que seja, gente. Esse trabalho, né, de você estar ajudando alguém, trazendo, levando para alguém suas dúvidas, o que você passou, suas experiências, a gente faz uma diferença muito grande, né? Aí que a gente se conhece. Eu e o André, mas a gente se conhece de grupo, né, André? E estamos aqui hoje, não é? Eu acho que é tudo válido nesse ponto, né? Mas deixa aí para a gente um conselho que você daria para quem quiser se beneficiar com a metodologia ágil, o que poderia fazer? Deixa os últimos minutos aí de algum conselho pessoal. Poxa, eu sou suspeito, mas vamos lá. Acho que para o empreendedor ter muito, muito sucesso mesmo e muita prosperidade, ele tem que ter um primeiro norte, claro, a estrela norteadora. Falando aqui um breve resumo das 5 marcas registradas de organizações ágeis e que eu extrapolo para empreendedores ágeis. Tenha uma estrela norteadora. É o tal do propósito, é o que te dá tesão, cara. Que contribuição, que legado que você quer deixar no mundo. Mas não é para você. É com quem estiver envolvido. Essa estrela norteadora tem que ser com todos os envolvidos. Se você tem 3 colaboradores, isso tem que estar disseminado entre os 3 colaboradores. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira marca registrada. A segunda é trabalhar em equipe, em redes de equipes. E aí, obviamente, é o link com o que a gente acabou de falar, que são as comunidades. Esteja inserido em comunidades. Não só uma comunidade ágil, para ser mais protagonista, ágil, para entender de metodologias, cultura e de mindset, mas também dos seus clientes. De repente, você tem um produto ali, você empreende para advogado. Esteja nas comunidades de advogado para ter a ótica, o olhar do advogado. Né? Obviamente não é para se formar advogado, mas para você vestir, ser empático com o teu cliente. Né? Eu fiz muito isso numa grande corporação, numa multinacional, e eu acabava vestindo mesmo. Às vezes o pessoal fala, pô, André, mas tu não está em tecnologia, não? Você é da área de negócio. Eu falo, não, eu sou de tecnologia, que eu visto tanto negócio que as pessoas acham que eu sou daquela outra área, mas eu não sou da outra área, eu sou dessa aqui. Poxa, não acredito. Então, essa é a segunda dica, a rede de equipes. E o terceiro ponto é, principalmente, tecnologia. Se apodere da tecnologia como um meio, não como um fim, para te ajudar. Para te ajudar a ter um calendário, uma agenda mais organizada, para formalizar alguma coisa, um e-mail, esse tipo de coisa, para vender pelo WhatsApp, porque com a pandemia, poxa, eu não consigo mais lá bater na porta do cliente, mas você consegue se comunicar. Comunicar não é um valor ágil? Então se comunica com o cliente, manda um zap, disponibiliza o WhatsApp para ele, Telegram, enfim. A gente falou de comunidades, Telegram dá para fazer comunidades incríveis. Então, se aproprie um pouco de tecnologia, porque a tecnologia, ela ajuda a gente a poupar tempo nosso, do fornecedor e do cliente. Então, essas são as marcas registradas aí das organizações ágeis. Eu falei, tive a oportunidade de dar uma palestra sobre organizações ágeis e que eu trago agora no contexto de empreendedores ágeis. Com tudo isso, certamente vocês vão ter um caminho muito mais seguro. Não estou dizendo que é fácil, eu digo que é possível você trilhar um caminho mais seguro face às adversidades, que são muitas aqui no Brasil,
mas também nós somos um país aí de oportunidades. Com certeza. André, bom, a Elzinha até escreveu, né, que amei sua finalização, André, tem um norte que não seja só seu, mas de alguns e uma equipe. Vou refletir sobre isso, obrigada. Gente, eu também quero agradecer ao André, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Quem entrou depois, essa live vai ficar gravada no YouTube. A partir de amanhã vai estar lá no canal do Telegram, juntamente com um arquivo bem provocativo que o André deixou algumas reflexões, eu também estou deixando. Tem tarefa de casa, né, Reni? Oi? Demos tarefa de casa para a turma. Tarefa de casa, gente. Esse negócio de sair da live sem tarefa não é coisa de mentor, não. Então a gente vai. Mas assim, vale a pena, porque eu gosto. Eu, pelo menos, quando saio de uma live, saio de um workshop, alguma coisa, eu gosto de estar refletindo sobre aquilo, né? Não fiquei aquele tempo, aquela uma hora à toa. Eu quero refletir sobre isso. E trazer para o meu negócio. Às vezes eu trago para o meu negócio, às vezes eu trago para o negócio dos meus clientes. Eu acho que isso que eu quero deixar também para vocês de volta, né? Então, acho que é uma coisa que me enriquece bastante. Então, por que não, né? Temos que fazer. Vou falar para vocês. Bom, a próxima live daqui 15 dias vai ser sobre inovação. Ainda não tenho direitinho o nome. Esse que eu tiver, eu estou publicando. Acompanha minhas redes sociais, acompanha a do André. Quem tem Clubhouse, acompanha a gente também. Principalmente o André está fazendo um trabalho super legal lá. Quem não tem ainda, acompanha as redes sociais dele, que também tem um trabalho bem legal. Vale a pena também olhar, gente. E nesse arquivo aí, inclusive, a gente está deixando todos os nossos contatos, né? Então, vocês têm os links de contato da gente, tem telefone, tem um monte de coisa, tem e-mail, tudo mais, que dá para vocês entrarem também. Então, a partir de amanhã, dá uma entrada. Quando terminar a live, entra lá no Telegram, na bio, que tem lá o Telegram, é só clicar e entrar. Tá bom, gente? Só mais um recado, gente. Segunda-feira, eu estou inaugurando meu programa no canal Stream, que chama um canal na Soul TV. Ele está disponível em iOS, no Android, nas televisões Samsung e LG. Só baixar o aplicativo, chama Soul TV. Dentro da Soul TV, entra na VRT Channel e às 20 horas vai começar meu programa. Tá? Então, é o programa Vida Empreendedora. Vou falar sobre empreendedorismo. Já tem uma pessoa que é convidada. Eu até vi que ele estava lá no começo, não sei se ainda ele está aí na live, que é o Otávio. Então, vai ser muito legal, porque ele vai falar sobre empreendedorismo e como você também trabalhar paralelamente numa outra carreira. Então, é muito legal. Eu vou fazer comentários também sobre livros, sobre filmes. Então, é assim, é mais uma oportunidade para vocês enriquecerem um pouquinho a mentalidade empreendedora. Tá bom, gente? Show, Então, todos Reni. convidados. Depois eu vou colocar, ainda nós não publicamos tudo, né? Eu falei, deixa eu passar a live, né? Para não tirar a estrela do André. Agora, a partir de amanhã, começa a publicação, gente, sobre isso. Meus tá parabéns. Sucesso, hein, Reni? Muito bom. Orgulho do seu... Aliás, vou brincar. Orgulho do seu carisma. Amanhã, 8 horas da noite, tem Eduardo Chiniachique com agilidade carismática ou carisma ágil. O André é uma das pessoas que hoje trabalha com... Não sei se hoje você está trabalhando, mas você já trabalhou muito com o pessoal do Chiniachique, né? Eu sei Roberto, Arthur, o Edu, Roseli. A Roseli vai estar sexta-feira com a gente de manhã lá no Clubhouse. Olha que legal, gente. Então, vale a pena. Quem estiver no Clubhouse, entra lá no @André Sanches, né? André R. Sanches. R. Sanches, teu R no meio. Que vale a pena. Mas dá uma olhada, gente. Amanhã vocês entram no arquivo que tem lá todos os nossos contatos. Tá bom, gente? Gratidão, André. Um ótimo final de tarde para você, para todo mundo. Feliz aniversário pro filhote, lindo, mais um ano. E, gente, eu encontro vocês no próximo live. Gratidão a todos que estiveram até agora aqui. Obrigada, gente. Gratidão. Tchau. Sejam ágeis. Sejam ágeis. É prosperidade ágil, né, André? Sejam ágeis para obter a prosperidade ágil. É isso aí. Beijo grande. Também. Beijo, gente. Tchau. Até mais.